Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos continuando os nossos estudos de Gênesis. Estamos aqui no capítulo 24. Nesse capítulo vai acontecer uma coisa muito importante. Abraão, que já estava velho, avançado de idades, ele decide que ele precisava encontrar uma mulher para o seu filho Isaque. Mas, é claro, ele não queria que fosse uma mulher daquela terra onde ele estava. Ele queria que fosse uma mulher da parentela dele, que fosse da família dele, que fosse alguém que realmente o Senhor aprovasse. Então ele pede a um servo, que era o mais velho da casa, pede para que ele vá, coloque a mão na coxa, presta atenção nisso, coloque a mão embaixo da coxa dele e jurasse pelo Senhor que aquele homem faria essa missão. Ele iria até a terra da Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que era o irmão de Abraão, onde ele residia, e lá ele buscasse uma donzela, uma virgem, uma mulher que realmente pudesse ser a esposa de Isaque. E esse diz que iria, claro, né? E ele diz: cuidado, não volte para cá sem uma mulher para o meu filho. E esse homem foi, ele orou, colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, fez aquele juramento e ele pediu um sinal para o Senhor. Ele disse: Senhor, quando eu estiver perto dessa mulher, eu quero que o Senhor mostre para mim. Eu peço o seguinte: quando eu estiver junto à fonte, e todos aqueles varões da cidade que saem para tirar água do poço, que aquela donzela, aquela que o Senhor tem prometido para mim, e eu disser a ela: abaixa teu cântaro para que eu beba, e ela me disser: bebe, aí eu vou saber que ela é realmente a mulher que o Senhor designou para o meu servo Abraão e seu filho Isaque. E também que ela ofereça água não só para mim, mas para os meus caminhos. E quando ele estava saindo, antes que ele acabasse de falar, presta atenção no versículo 15, antes que ele acabasse de falar o pedido dele para Deus, tem hora que Deus é muito rápido, às vezes ele demora um pouco para responder, mas às vezes ele responde muito rápido. Eis que saiu a Rebeca com seu cântaro na mão, e assim ela o encontrou. E ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, ela era, na verdade, uma prima do Abraão. E diz que ela saiu e ela era muito bonita, muito formosa à vista, segundo diz essa palavra no versículo 16, ela era virgem, nenhum varão ainda havia tocado nela, e ela então o servo correu ao encontro dela, com o cântaro na mão, e ela deu de beber. E depois que ela deu de beber, ela falou assim: tirarei também água para os teus camelos, até que eles acabem de beber. Exatamente como ele havia pedido ao Senhor, o sinal que ele havia pedido ao Senhor, eis que ela fez exatamente da maneira que ele havia pedido. E ela apressou-se com seu cântaro, correu outra vez para o poço, foi lá, tirou água, trouxe para ele, trouxe para os camelos. E acabando os camelos de tomar água, diz que esse varão já tirou um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para sua mão e um peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem você é filha? E ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu a Naor. E ele logo entendeu que ela era realmente da herança, que ela era da mesma família de Abraão, seu servo. Então ele me disse, e ela disse mais a ele: eu também tenho palha, eu tenho um lugar para você passar a noite. E ele então aceita. Ele pede e aceita passar a noite lá na casa do Naor. Logo em seguida chega o irmão.
Ei, todo mundo tem um cunhado desse aqui. Vamos ver que esse irmão aqui é um pouquinho interesseiro. Rebeca tinha um irmão, o nome dele era Labão. Nós vamos falar muito do Labão ainda. Ele correu ao encontro daquele varão na fonte. E quando ele viu, o pendente, viu a pulseira na mão da irmã e ouviu aquelas palavras que a irmã dele tinha falado, ele falou para aquele varão que estava ao pé junto aos camelos à fonte: entra, bendito do Senhor. Por que fica aí fora? Porque eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Ele logo se interessou, porque ele viu que ele tinha muitos bens. Ele estava trazendo presentes para toda a casa. E aí ele foi para casa e ele se apresenta: eu sou servo de Abraão. E ele vai narrar para eles como que ele chegou ali, por que ele chegou ali e o que ele pediu para o Senhor e tudo o que aconteceu para que ele encontrasse Rebeca. E ele disse: eu pedi ao Senhor um sinal, eu pedi que alguém me desse água, eu pedi que ela também oferecesse água aos camelos, e tudo foi confirmado pelo Senhor para me mostrar que realmente essa é a mulher que o Senhor separou. Aí eles responderam, Labão e Betuel disseram: do Senhor é esse negócio, tá me cheirando coisa de Deus isso aí tá me parecendo muito lá do alto. E ele diz: não podemos falar-te mal ou bem, eis que a Rebeca, que está diante da tua face, toma e vai-te, seja ela mulher do seu filho, do teu senhor, como eu tenho dito. Então eles falaram: olha, nós não temos nada contra você, nós achamos que realmente você procede do Senhor, e a Rebeca, se ela assim desejar, ela pode se tornar a sua esposa. E daí diz que ele tirou vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, e deu para Rebeca. E também deu coisas preciosas ao irmão e à mãe. Quando o Senhor prepara alguma coisa para nós, ele nunca vem de mãos vazias. Ele sempre traz presentes. Esses presentes que o Senhor nos traz, muitas vezes não são visíveis, eles são presentes espirituais. Porque quando o Senhor vem buscar sua noiva, você, como noiva do Senhor Jesus, você tem o direito de dizer sim ou não. E se você entende que aquele negócio realmente vem das mãos do Senhor, você deveria fazer como a Rebeca, aceitar imediatamente. Quais são os presentes que o Senhor nos traz hoje? Presentes espirituais. Ele traz para você a paz, ele traz para você a bênção do Senhor, ele traz para você o perdão dos seus pecados. Os presentes do Senhor são mais preciosos do que todo o ouro e toda a prata dessa terra. E a Rebeca, então, seguiu e foi junto com ele. Então, eles disseram: você vai? Perguntaram para Rebeca. Ela fala: sim, eu irei. E ela diz sim ao Senhor. Ela diz sim ao chamado dela. Ela diz sim àquela promessa, àquela propósito que o Senhor havia colocado sobre a vida dela. Toda vez que você diz sim ao Senhor, você pode ter certeza que coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Ela se tornou mãe de multidões. Ela é da raiz de Abraão, da raiz de Davi. Ela é uma mãe para nós, porque ela aceitou o chamado do Senhor. E assim todos nós que aceitamos o chamado do Senhor, nós temos que cumprir o nosso propósito. Como eu disse no vídeo anterior, quem cumpre o seu propósito, quem está debaixo de um propósito, está protegido. O propósito de Deus para nossas vidas nos protege de todo mal, porque Deus não vai permitir que nada nos aconteça sem que nós cumpramos o propósito. Propósito é um lugar de segurança de Deus. Amém? Rebeca levantou com as suas moças e também subiu com os camelos e seguiram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. E depois a seguir nós vamos ver o encontro dela com o seu amado, com o seu noivo. Isaac vinha no caminho do poço de Laal, porque ele habitava na terra do sul. E ele tinha saído para orar.
Olha que bonito, né? Um homem verdadeiramente, um homem temente, um homem que tinha sido instruído em toda a palavra, porque o pai dele era um homem fiel. E diz assim que ele saía a orar no campo sobre a tarde, levantou os olhos e eis que viu os camelos. Rebeca também levantou os olhos, viu a Isaque e desceu do camelo. Disse ao servo: quem que é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se, porque até que ele pudesse se tornar verdadeiramente o varão dela, o marido dela, ela tinha que cobrir a sua face. E Isaque tomou-a, levou-a para a tenda da sua mãe Sara, tomou a Rebeca e ela lhe foi por mulher, e ele a amou e amou-a. Ai, que coisa linda, né? E assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Imaginando que Isaque estava triste naquele tempo, porque ele havia perdido a sua mãe. Mas toda perda que Deus permite que aqueles seus servos passem, sempre é compensada por uma bênção que vai consolar o nosso coração. Se você está triste, se você perdeu alguém muito importante na sua vida, mas você serve ao Senhor de todo o seu coração, saiba que o Senhor tem um presente que vai consolar o seu coração. Esse encontro de Isaque com Rebeca e toda essa história de como foi, os detalhes, né? Deus fez questão de narrar para todos nós detalhes de como ele encontrou, de quem foi buscar, do sinal que ele pediu, de tudo. O Senhor é minucioso nos detalhes. E cada um desses detalhes traz uma revelação para a nossa vida. E você se atenha mais tempo, porque eu tenho que gravar rapidinho, mas que você se atenha mais tempo. Não esquece de deixar seu like, não esquece de fazer um comentário, escrever um amém, eu entendi ou eu não entendi, qualquer coisa assim, ajuda o canal, amém? E compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com Abraão casando-se novamente com Centura. Abraão vai tomar outra mulher, porque a Sara já havia morrido. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e vamos continuar seguindo, aprendendo todos os dias com o Senhor.